Preciso te atualizar ainda sobre Luiz Henrique. Os empresários do atacante vão viajar para a Rússia para tentar desenrolar a negociação com o Flamengo. Bora falar também sobre o Flamengo que procura clube para um lateral que custou 42 milhões de reais. Para completar tudo isso e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Flamengo encaminhou a contratação do atacante Ayran, só 17 anos de idade, que pertence ao Cuiabá, operação de compra de 60% dos direitos econômicos por 6 milhões de reais. Importante contar que o Ayran entrou recentemente na história do Cuiabá como o atleta mais jovem a marcar gol pelo time principal. Informação exclusiva: os empresários de Luiz Henrique, os mesmos que estiveram recentemente em 2 oportunidades com José Botto, têm viagem planejada para a Rússia. Eles vão se encontrar com representantes do Zenit para tentar avançar nas tratativas com o Flamengo. O Luiz Henrique pretende deixar o Zenit e hoje o Flamengo é o maior interessado, aquele que pode se aproximar da pedida do clube russo. Quero acrescentar outra novidade. O Zenit estabeleceu como preço para negociar o Luiz Henrique 40 milhões de euros. E o Flamengo, com bônus, já sinalizou a intenção de pagar até 35 milhões de euros. O staff do jogador está otimista em relação à possibilidade de acerto. Salário não será problema. Luiz Henrique topa baixar um pouco sua pedida em relação ao que ganha na Rússia para voltar ao Brasil e jogar no Flamengo. Só para completar, registrar que termina nessa quarta-feira período de férias de Thiago Almada, outro reforço desejado pelo Flamengo. Rubro-negro nem retirou a proposta que fez ao Atlético de Madrid e ao jogador, apesar de ter dito no fim de semana que daria como prazo final para uma resposta do Almada à segunda-feira. O Flamengo estendeu esse prazo, mas vê com pequenas esperanças a chance de o Almada reverter a decisão de se acertar com o River Plate para jogar no rubro-negro. E o Flamengo procura clube para Matias Vinha, lateral esquerdo uruguaio comprado por 42 milhões de reais, que está emprestado ao River Plate. Já contei para vocês, o River está fazendo força para devolver o Matias Vinha antes de dezembro, quando se encerra o empréstimo. River Plate pagou 2 milhões e 700 mil reais pelo empréstimo e teria a obrigação de compra do Matias Vinha por 27 milhões de reais se ele disputasse pelo menos 50% dos jogos. Para não correr esse risco, River Plate passou a colocar o Matias Vinha para treinar parte, ele nem atua ao lado do restante do elenco. E é diante desse cenário, com a pressão do River Plate para devolver o Matias Vinha, que o Flamengo está no mercado em busca de interessados no lateral esquerdo uruguaio, que já viveu grande momento com a camisa do Palmeiras e da seleção uruguaia, mas perdeu capacidade física. Um grande problema em relação ao Matias Vinha é seu salário de 1 milhão de reais por mês. A pergunta que eu deixo para você que está me assistindo: escreva no espaço para comentários do seu time do coração e se Matias Vinha seria um bom acréscimo. E o que você pensa sobre esse salário de 1 milhão de reais por mês? Só para completar, registra aqui: Lohan, meio atacante do Flamengo, pode parar no Granada. As tratativas com o time espanhol já começaram, o Flamengo dá uma prioridade para a venda do atleta em definitivo. O Granada tenta convencer o Flamengo de que o empréstimo pode ser a melhor opção. E José Botto respondeu sobre a viagem que fez à Argentina no fim de semana. No desembarque no Rio de Janeiro, o executivo de futebol do Flamengo admitiu que esteve na capital argentina para tratar com o empresário de Thiago Almada. Abre aspas para o Botto: fui para a Argentina para falar sobre uma série de assuntos e deixar bem claro que não entraríamos em leilão. O Almada nunca nos disse que não queria jogar no Flamengo. Agora nós dissemos que não entraremos em leilão. E eu preciso ter paciência para não pagar mais do que se deve por um jogador. Mas também não vamos esperar eternamente. Só para contextualizar, no fim de semana a imprensa argentina cravou que o Almada aceitou a proposta do River Plate, mas ainda falta que o River se acerte com o Atlético de Madrid. A proposta do Flamengo para o Atlético de Madrid é maior do que a do River. Até por isso o time argentino deve precisar melhorar a compensação financeira à equipe espanhola. Enquanto isso, o Flamengo espera por uma última posição, uma palavra final do Almada, que não quis descartar o Flamengo, temendo que River Plate e Atlético de Madrid não se acertem. O Flamengo havia estipulado um prazo para uma resposta do Almada essa segunda-feira. O prazo não chegou. Ainda assim, o Flamengo se mantém na negociação. Só para completar, o Botto ainda disse, abre aspas, só 4 clubes brasileiros já estiveram envolvidos em transferências de 20 milhões de euros. Pode vir o Almada, pode vir outro. Pode não vir ninguém, mas o Flamengo não vai quebrar. Se tiver que vir algum jogador, vai vir
nas condições que o Flamengo quer. A pergunta para você, vale a pena esperar pelo Almada? Essa insistência se justifica? Já uso o espaço para comentário para emitir sua opinião sobre o tema, beleza? Boa noite, fala aqui de São José do Rio Preto, terra do América. E o meu Flamengo sem Almada, sem Evander e Luiz Henrique, só resta ele. Fala um pouco sobre o Luiz Henrique, vamos lá. Cara, esse Evander, eu juro para vocês, eu não entendo por que os clubes brasileiros não pensam no Evander. Chegaram a especular que o Evander teria sido oferecido e o Flamengo descartou. Outro dia perguntei para o pai do Evander e o pai do Evander disse que ninguém tinha procurado. E assim, não é porque eu conheço o pai do Evander que eu tô falando do moleque não, tá? Mas depois peguem os números do Evander na Major League Soccer. Ah, Nicola, mas a Major League Soccer. Pois é, mas o Almada veio da Major League Soccer e arrebentou. O Savarino veio da Major League Soccer, ele também foi bem. O Lúcio, que hoje joga no Fluminense, veio da Major League Soccer, ele tá dando conta do recado. Os números do Evander são bem melhores do que o do Almada e do Lúcio, tá? O Savarino nem se fala. Cara, o cara só fica abaixo do Messi em relação a números da Major League Soccer. Eu juro para vocês que eu não consigo entender por que os clubes brasileiros não pensam na contratação do Evander. E Paquetá, que está de volta ao elenco do Flamengo recuperado de lesão, admitiu ter conversado com o Luiz Henrique e tentado convencer o atacante do Zenit a se juntar a ele no rubro-negro, abre aspas, para Paquetá. Obviamente que eu brinquei sim com o Luiz Henrique sobre uma possível ida ao Flamengo. É um cara que eu admiro muito, um grande atleta, que o clube faça o que tem que fazer e se ele vier, será muito bem-vindo. Tenho contado para vocês que apesar do interesse do Botafogo no Luiz Henrique, a chance de mudança para o clube onde ele fez sucesso na temporada de 2024 é mínima. Dependeria de que o Danilo aceitasse a transferência para o Zenit, numa troca entre Danilo e Luiz Henrique, e o Danilo já deixou bem claro que não tem a intenção de atuar na Rússia. Diante desse cenário, o Botafogo já até retirou o time de campo e o Flamengo está meio que sozinho nessa disputa difícil com o Zenit. O clube russo tem pedido no mínimo 35 milhões de euros. Possibilidade de inclusão do Plata está completamente descartada. O Zenit assegura que não tem interesse em fechar com o atacante equatoriano. Um dos nomes que agradam no elenco do Flamengo ao Zenit é Everton Araújo. Mas aí é o Flamengo quem não pretende se desfazer do seu volante da base. Luiz Henrique pode acabar pintando como um plano B, especialmente diante da dificuldade do Flamengo em fechar com o Almada. O Almada já disse sim à proposta do River Plate, agora o River tenta se acertar com o Atlético de Madrid para que a operação seja concretizada. Antes de finalizar o assunto, só registrar que o Luiz Henrique, que os representantes do Luiz Henrique já fizeram 2 reuniões recentes com o José Boto, executivo de futebol do Flamengo. A primeira delas no Ninho do Urubu, a segunda em Porto Alegre. E você, prefere o Almada ou o Luiz Henrique no Flamengo? Acha que eles seriam importantes ou abriria a mão da dupla? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. O Jefferson Torres perguntando se o Jardim já está em risco no Flamengo. Se cair para o Cruzeiro, cara, vai ser um baita de um baque, né? O barulho vai ser gigante, mas também, nesse momento, me parece especulação, me parece conjectura. O que tem vazado são notícias de que o elenco não concorda muito com o modus operandi, ou com o modelo de jogo do Jardim, mas essa é uma coisa que já era de se imaginar, né? O Flamengo que o torcedor gosta, que o Flamengo que o torcedor deseja, é aquele Flamengo que amassa o adversário, que pressiona, que ataca pela direita, pela esquerda, pelo meio, domínio total de bola, aquele Flamengo de imposição. O técnico dos sonhos, para o modelo do Flamengo, é o Guardiola, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. E aí você traz um Leonardo Jardim, que é muito bom técnico, mas tem como principal estilo e modelo de jogo o contra-ataque, a transição rápida, marcar alto para roubar a bola rápido e tentar fazer o gol, ou então se fechar e explorar o contra-ataque, para em poucos segundos roubar a bola e tentar chegar no campo de ataque. O Cruzeiro cansou de fazer gol assim na temporada passada. O Flamengo não vai poder jogar no contra-ataque contra ninguém, não é aceito isso pelo torcedor do Flamengo, enfim. E os jogadores aos pouquinhos têm dado sinais de incômodo com esse modelo, né? O Varela falou sobre isso, o Danilo falou sobre isso, enfim.